A partir de agora, está chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastor e Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Quinto sinal marca 10 horas da manhã, a hora certa da informação regional no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, obrigado pela sua companhia. Você ficou até agora com o Jornal Gente, amanhã de volta na programação da RB, a partir das 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora, e até às 11h30 da manhã. Você é minha convidada, você é meu convidado a saber o que há de mais importante em Campinas, região metropolitana e em boa parte do interior de São Paulo, que nos acompanha pelo FM 85.7 na faixa estendida do dial do Rádio Brasileiro. E, claro, o que é notícia no país, no mundo, você também vai ficar por dentro de onde você estiver acompanhando a Rádio Bandeirantes, que você sintoniza também pelos aplicativos digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o Bandplay. Você baixa gratuitamente na palma da sua mão, e ainda o nosso portal bandmulti.com.br com as últimas informações do dia e tudo que estiver acontecendo em tempo real, você confere no Bandmulti e tem a aba ao vivo para você nos ouvir de onde você estiver. Ah, você que gosta do rádio moderno, do rádio com imagens, você que tem curiosidade sobre os nossos bastidores aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, é só nos acompanhar pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já estamos no ar, para você deixar aquele seu like, se inscrever, compartilhar também a nossa programação e juntos faremos esta edição do Manhã Bandeirantes até às 11h30, como eu disse, como quando o Carlos Henrique chega para destacar o que é notícia no esporte no final de semana de bola rolando pelos campeonatos brasileiros da Série B e da Série C. E a partir do meio-dia tem a edição nacional do Nossa Área, falando sobre os jogos de ontem da Libertadores, da Copa Sul-Americana e as partidas que acontecem nesta quinta-feira. Hoje tem estreia de Fernando Diniz à frente do Corinthians, enfrentando o Platense, jogo que a Rádio Bandeirantes vai transmitir com todas as suas emoções. Trabalhos técnicos aqui nos nossos estúdios estão a cargo de Alan Zanelato na mesa de som, a central técnica com o Edson Freitas e a coordenação técnica é do Gil Kleber. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e você que está circulando pelas ruas, avenidas, estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, convido você a também participar com a sua informação, nosso WhatsApp liberado a partir de agora, não apenas com informação de trânsito, mas com a sua opinião, com o assunto que você queira trazer em pauta nesta edição do Manhã Bandeirantes de 9 de abril de 2026. 19 ao DDD 971021493. 19 971021493. Vamos começar girando as informações do trânsito e as ocorrências que marcam esta quinta-feira pelas estradas do estado de São Paulo. Tem uma informação aqui nesse momento de um acidente registrado na cidade de Jundiaí, SP-360. É a rodovia SP-360, ela faz parte do corredor Dom Pedro I, mas nesse trecho de Jundiaí a rodovia Engenheiro Constâncio Sintra. Bloqueio total nesse momento do quilômetro 70 da Engenheiro Constâncio Sintra, trecho que passa por Jundiaí. A concessionária ainda está no local atendendo a ocorrência, mas a informação é de que não há ninguém com ferimentos mais graves. Qualquer novidade desse assunto a gente conta para você ao longo desta edição com o nosso time de apuração que já está acompanhando tudo de perto
aqui nos bastidores do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Isso acabou de acontecer, bloqueio total nesse momento na SP 360. Deixa eu ver se tem aqui a quilometragem que a concessionária Rota das Bandeiras informa. Por conta dessa colisão, acabou mesmo de acontecer, então ainda não tem nem a parcial de momento do trecho que está interditado. Mas é no quilômetro 70 esse bloqueio da rodovia. A informação, seguindo o corredor Dom Pedro, é de boa visibilidade e boas condições para os motoristas que seguem na rodovia Dom Pedro I, tanto com destino Jacareí, quanto também com destino à rodovia Anhanguera. Trechos que geralmente são mais complexos, como por exemplo ali próximo ao Balão da Leroy, o trevo da Leroy Melim, ou no entroncamento com a rodovia Magalhães Teixeira, o anel viário, até aqui sem apresentar problemas para o motorista. Bom trânsito, portanto, boa condição de trânsito para quem está nas rodovias do corredor Dom Pedro I. O mesmo vale para a SP 332, a Zeferino Vaz. Informação neste momento para quem está no sistema Anhanguera Bandeirantes. Rodovia Anhanguera tem alguns pontos de lentidão e o motorista vai precisar ter um pouco mais de paciência de Campinas para São Paulo. Chegada a Campinas tranquila, tanto no sentido interior, quanto quem vem no sentido capital de municípios como Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Limeira. Agora, saindo de Campinas, o motorista vai enfrentar na rodovia Anhanguera lentidão de 3 km, passando por Jundiaí, do KM 63 ao quilômetro 60. Depois, 2 quilômetros do 22 ao 20, já na cidade de São Paulo, mas ainda não no entroncamento com a marginal do Rio Tietê. Isso é um pouco mais à frente. E também tem lentidão de 1 quilômetro do 12 ao 11 por excesso de veículos. Melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes, que também tem o seu ponto de lentidão na chegada a São Paulo do quilômetro 17 ao quilômetro 13. Mas é só na parada mesmo, ali próximo à marginal Tietê ou à marginal do Rio Pinheiros. Quem vai acessar Pinheiros entra à direita, quem vai acessar a marginal do Rio Tietê segue reto, vira à esquerda. E ali o motorista vai precisar ter paciência. Nada que quem vá para São Paulo num dia útil já não esteja se preparando também. No mais, boas as condições de tráfego nas demais rodovias, Santos Dumont, SP 340 a Campinas Mogi. Também sem dificuldades para os motoristas que acessam a cidade de Campinas por essas rodovias, Anhanguera, Bandeirantes, Santos Dumont. Lentidão apenas na chegada ali no entroncamento dessas rodovias na Prestes Maia, avenida que dá acesso também à região central, a Avenida João Jorge, e trânsito mais intenso no centro de Campinas neste momento, principalmente na Avenida Francisco Glicério. Informações sobre o transporte público de Campinas. Nós falávamos que ontem seria votada em primeiro turno a prorrogação do prazo para as empresas que operam os ônibus aqui da cidade, e houve uma alteração no prazo inicial da proposta feita pela Prefeitura, que era de 3 anos. Vamos aos bastidores primeiro. Nós falávamos que o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana tinha como sugestão um contrato com no máximo 1 ano de prorrogação, 6 meses prorrogáveis por mais 6. Havia um segundo projeto, uma segunda proposta do vereador Wagner Romão, do Partido dos Trabalhadores, do PT, para uma extensão de 2 anos. E o contrato da Prefeitura, ou o acordo da Prefeitura, alteração para 3 anos da prorrogação do contrato. Antes da sessão acontecer, houve uma alteração nessa proposta para 2 anos. E houve aprovação por parte dos parlamentares, um projeto de lei complementar que prorroga o contrato do transporte público, que se encerra no próximo dia 29 de abril. A análise do texto pela Casa Legislativa, pela Câmara dos Vereadores, acontece no meio a finalização ainda do processo de licitação, depois que foi realizado em março o leilão para as novas empresas que vão operar o ônibus da cidade. Venceram a licitação a Sansetur e o consórcio Grande Campinas. Foram as vencedoras para operar pelos próximos 15 anos. As duas estavam aguardando, a abertura dos envelopes na ocasião. O leilão concede o sistema de transporte coletivo convencional por mais de uma década, 15 anos, prorrogáveis por mais 5, podendo chegar, portanto, a 20 anos de contrato, com valor estimado em 11 bilhões de reais. Segundo o edital, venceria a licitação a empresa ou consórcio que oferecesse a melhor proposta para o município entre os critérios
que teriam que ser respeitados como a menor tarifa de remuneração. A empresa Sansetur venceu o Lote Sul, que atende as regiões Leste, Sul e Sudoeste. Tem, por exemplo, o ônibus que passa pelo centro, pelo Parque Osiel, pelo distrito do Ouro Verde, oferecendo o valor que foi considerado mais baixo para essa etapa de licitação. O consórcio Grande Campinas venceu o Lote Norte, que atende as regiões Norte, Oeste e Noroeste, passando, por exemplo, pelos distritos de Barão Geraldo e Campo Grande. Nos dois casos, o resultado veio somente após a fase de leilão aberto, com a disputa pelo Lote Norte sendo, inclusive, a mais acirrada. Uma vez encerrada essa etapa, tem todo um processo burocrático daqui para frente. E a entrega das planilhas atualizadas com as empresas vencedoras que já fizeram depois de 5 dias úteis foi uma primeira fase, mas ainda tem apresentação de recursos, homologação de processo. E para Campinas não ficar sem o transporte público, foi necessária essa prorrogação nesse tempo de troca de uma empresa para outra. Isso gerou discussão, vereadores de oposição principalmente acreditando que o prazo é muito longo e os vereadores da base aceitando a proposta feita pelo prefeito Dário Saad. A proposta inicial, como eu disse, era de 3 anos, isso gerou manifestação contrária do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, emendas de vereadores para tentarem prazos menores, mas na votação, uma emenda protocolada pelo líder do governo, vereador Paulo Haddad, reduziu o prazo para 2 anos e aí se chegou a um total de 25 votos a favor e 6 votos contrários. Vamos à lista de quem votou a favor da extensão do contrato das empresas do transporte de ônibus, transporte público de Campinas por mais 2 anos. Por ordem alfabética, votaram a favor os vereadores Ailton da Farmácia do PSB, Arnaldo Salvetti do MDB, Benê Lima do PL, Carlinhos Camelô do PSB, Carmo Luiz do Republicanos, Débora Palermo do PL, Dr. Ianco do PP, vereador Edson Ribeiro do União Brasil. Também votaram a favor Felipe Marquesi, vereador do PSB, Guilherme Teixeira, vereador do PL, Herbert Ganem, vereador do Podemos, Igor Diego, do Republicanos, Luiz Iabico, também do Republicanos, Luiz Cirilo, de volta à Câmara, depois de deixar a secretaria, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, Luiz Cirilo, do Podemos. Votos a favor ainda dos vereadores Marcelo Silva, do PP, Marrom Cunha, do MDB, Mineiro do Espetinho, do Podemos, Mineiro do Espetinho, vereador do Podemos, vereador Nelson Osseri, do PSD, também votou a favor, Nick Schneider, do PL, Otto Alejandro, também do PL, Paulo Haddad, do PSD, Permínio Monteiro, do PSB, Roberto Alves, do Republicanos, Rodrigo da Farmadic, do União Brasil e Rubens Gás, do PSB. Votos contrários de Fernanda Souto, do PSOL, Guida Calisto, do PT, Gustavo Peta, do PCdoB, Mariana Conte, do PSOL, Paola Miguel, do PT e Vini Oliveira, do Cidadania. Curiosa a não participação do vereador Wagner Romão, que tinha um projeto exatamente com o tempo previsto pela prefeitura. Ele recuou ontem, retirou o projeto por entender que a demanda passada pelo Conselho Municipal deveria ser respeitada, mas acabou não votando, mesmo sendo a ideia que ele tinha inicialmente como tempo proposto para a prorrogação desse contrato para esticar esse acordo entre as empresas. Lembrando que a licitação do transporte público era para ter sido feita em março de 2016. Só que aí entrou o Tribunal de Contas do Estado avaliando como irregular a concorrência lá de 2005. Segundo o tribunal, as empresas não poderiam ter passado pelo sistema de avaliações técnicas dentro da licitação de preços e em agosto de 2019, a Prefeitura lançou uma primeira versão do edital. O documento foi suspenso também pelo Tribunal de Contas do Estado 2 meses depois, foi barrado na Justiça ainda no ano de 2019. A licitação de 2005 venceu em 2020. Aí virou a novela que o campineiro vem acompanhando cada capítulo. Foi anulado o processo, a Prefeitura recomeçou todo o trâmite de licitação, foi publicado um edital em dezembro de 2022, isso já falando da gestão Dário Saad, no final do seu primeiro mandato. Em março de 2023, o processo chegou a ser interrompido pelo Tribunal de Contas do Estado, porque foi constatado pelo Sindicato das Empresas, o Setcamp,
que havia uma irregularidade vista ali pelo SETCAMP, que depois levou essa demanda ao Tribunal de Contas do Estado, que determinou a reformulação do edital, correção de 14 itens para o processo ser retomado. E aí, lá vem os novos capítulos. 14 de julho de 2023, o estudo para adequação foi realizado pela INDEC. Em setembro de 2023, a licitação aconteceu, foi declarada deserta, abriram os envelopes, não tinha nenhuma oferta, e aí a prefeitura começou do zero esse processo. Como está enrolada essa história em Campinas, que pelo menos por enquanto terá prorrogação de contrato por mais 2 anos, então 2027 e 2028. As empresas que hoje operam os ônibus de Campinas vão continuar no certame, vão continuar trabalhando nessa oferta de transporte público, e depois as empresas vencedoras da licitação, a partir desse fim de contrato emergencial, assumem o transporte público por 15 anos, prorrogáveis por mais 5. Quinto sinal marcando 10 horas e 15 minutos. Falando em trânsito, a nova Carteira Nacional de Habilitação já está em vigor. E o Brasil já tem dados a respeito de quantas pessoas aproveitaram as facilidades agora para você ter a CNH. A Carteira Nacional de Habilitação se tornou mais barata, um valor que para muita gente agora é considerado acessível, e o Giba Ismanioto vai trazer para a gente os números a partir dessa mudança, que regras são essas que foram alteradas e como você, que ainda não tirou a CNH, pode também se beneficiar dessa novidade no Brasil. Com as mudanças, parte da população que não tinha condição de ter uma habilitação por causa do valor está conseguindo agora. O pedreiro Fernando, de 21 anos, acordou cedo e veio fazer hoje o exame prático para tirar a carteira de habilitação. Está nervoso? Um pouco. Prova. Por quê? Normal, O que te pega assim que você está nervoso? Né, que prova e a pessoa fica meio tensa, querendo passar. E ainda vem o repórter te incomodar. Ele tem razão, ficou mais fácil, não tem mais teste de baliza. Até outro dia, encostar na sinalização que demarcava a vaga e também se o pneu encostasse na guia, a reprovação era quase automática. Hoje as faltas foram flexibilizadas. O candidato só é reprovado com 10 pontos negativos. Antigamente, se deixasse o carro morrer 2 vezes, o candidato já estava reprovado. Hoje, o motor pode morrer 5 vezes. E aí vem o Fernando. Aprovado. Parabéns! Valeu. Fernando teve apenas 2 aulas com o instrutor de autoescola e pagou no total pouco menos de R$1.000 em tudo. Era muito alto o custo, tempo também. Agora com essa coisa ficou mais barato, mais tempo, bem melhor. Antes, o custo médio para tirar uma CNH com autoescola, taxas e exames variava de quase R$2.000 em São Paulo a quase R$5.000 no Rio Grande do Sul. Quando se fala em pagar menos, tudo bem, mas as mudanças dividem opiniões, principalmente quando o assunto é número de aulas e a exigência de carro com dupla direção. Hoje qualquer motorista pode ensinar como instrutor autônomo e sem os pedais de segundo comando. Até outro dia, o aluno precisava fazer obrigatoriamente 20 aulas numa autoescola. Agora não precisa mais. Um outro detalhe, tudo que o aluno fazia aqui tinha um segundo comando para a segurança do carro. Esse especialista diz que as mudanças trouxeram preocupações. Houve uma simplificação excessiva ao permitir que pessoas com pouca preparação obtenham autorização para dirigir. Vai receber um papel dizendo que está habilitado, mas a pessoa não estará habilitada e será um perigo para ela e para os demais na rua. São 10 horas da manhã, 18 minutos. E atenção para uma informação importante que mexe diretamente com o Aeroporto Internacional de Viracopos, uma informação urgente. Eu vou trazendo aqui a atualização também para você com a apuração do nosso time de jornalismo do Grupo Bandeirantes, mas o que acontece é o seguinte, um problema no tráfego aéreo suspende pousos e decolagens em aeroportos de São Paulo neste momento, nesta manhã de quinta-feira. Passageiros enfrentam atrasos na manhã de hoje nos principais aeroportos de São Paulo, Congonhas, Guarulhos e o aeroporto de Viracopos em Campinas.
A concessionária Aena informou que foi comunicada pela torre de controle sobre uma falha elétrica que levou à suspensão de operações de pousos e decolagens no espaço aéreo da capital paulista. Isso falando do aeroporto de Congonhas. Já a concessionária do aeroporto de Guarulhos informa que temporariamente estão suspensas as atividades nesta manhã de quinta-feira por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo. A informação aqui, juntamente com o repórter Guilherme Oliveira, também da Rádio Band News e da TV Band Campinas e da Band Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos, de carona com a Band News, acompanhar um pouquinho de como está a atualização de informação, por favor. São os maiores aeroportos de São Paulo. A nível Brasil, São Paulo se torna a capital com mais movimentação, né? A gente tem São Paulo, depois Rio, depois Brasília, mas aqui é onde se concentra essa logística aí dos aviões, tanto para aqueles que vêm a trabalho, quanto para aqueles que usam também essas ponte aérea, né? São Paulo para outros compromissos. E aí, João, esse gráfico mostra justamente essa movimentação no espaço aéreo, né? Exato. Com auxílio, né, do Flight Radar 24, que é um site bastante conhecido mundo afora, para mostrar o tráfego, né, de aviões, nesse caso em São Paulo e em outras partes do Brasil, porque são voos redirecionados. Eu já quero voltar a esse site. Antes eu só quero passar aqui para quem nos acompanha uma outra informação importante. Claro que conforme os minutos vão passando, a gente tem acesso inclusive a pronunciamentos, né, de autoridades ou de empresas responsáveis ali por esse tráfego. Pois bem, a Aena, né, que é uma das operadoras, ela foi informada, ela disse o seguinte na nota: a Aena foi informada de uma pane técnica no Centro de Controle do Espaço Aéreo. Neste momento, todas as operações estão momentaneamente suspensas. Mais informações sobre os motivos do ocorrido podem ser obtidas diretamente com a Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo do país. A concessionária, no caso a Aena, está tomando medidas para mitigar os impactos no aeroporto de Congonhas. Cita Congonhas apenas porque é ela que controla ali a operação desse aeroporto há poucos anos, né? E o impacto que acontece na capital paulista tem reflexos também em Campinas, e hoje é o dia do controlador de voo. Olha que ironia. Então os voos não estão autorizados a pousar ou decolar, apenas helicópteros estão na região do aeroporto de Guarulhos e também do aeroporto de Congonhas, e há reflexo também em Viracopos, mas por enquanto ainda sem uma confirmação por parte da Força Aérea Brasileira, que é responsável pelo tráfego aéreo no Brasil, e também da concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Viracopos. Então, se você tem um voo marcado para esta manhã de quinta-feira no aeroporto de Viracopos, as operações estão suspensas temporariamente por conta dessa pane técnica que afeta também os aeroportos de Congonhas, na capital paulista, e de Cumbica, na cidade de Guarulhos. Então, não tem nem alternativa das aeronaves que desceriam em Congonhas ou Guarulhos virem para Viracopos, porque também não está autorizado pouso ou decolagem, por enquanto, no Aeroporto Internacional de Campinas. Tem muito avião taxiando nesse momento, ou seja, estão em solo, e tem outros aviões que estão sobrevoando esperando autorização para descerem. Isso nos 3 aeroportos principais aqui do estado de São Paulo. Então o problema é sério. A informação aqui que chega agora também do Bora Brasil, de que isso também está impactando o aeroporto de Ribeirão Preto, que seria outra alternativa para esses aviões que estão fazendo sobrevoo, aguardando a autorização para descerem. Tem voos já sendo direcionados para o Rio de Janeiro, para que eles possam descer e esperar o momento autorizado para voltar depois de mais informações nessa quantidade de voos que estamos falando do congestionamento que acontece na capital paulista. Então, ainda há a liberação por parte dos aeroportos do Rio. Então, tem muito voo que está indo para Santos Dumont e que não tem condições até agora de descer em São Paulo. Vamos seguir na cobertura também em parceria com a Band News TV para a gente saber as últimas informações dessa pane técnica que está acontecendo agora aqui no estado de São Paulo, nos principais aeroportos do estado.
por que não, por estas empresas que administram os aeroportos, se isso realmente for cabível, né? Destacando de novo, então, para você que nos acompanha, há cerca de 20, 25 minutos, 3 aeroportos importantíssimos do Brasil, todos localizados no estado de São Paulo, estão com as operações suspensas, né? Campinas, cidade grande aqui do estado de São Paulo, com o aeroporto de Viracopos. Na cidade de Guarulhos, bem ao lado de São Paulo, na região metropolitana, o aeroporto internacional de Guarulhos é o maior do nosso Brasil, também da América do Sul. E na cidade de São Paulo, o aeroporto de Congonhas, que recebe apenas voos nacionais. Guarulhos e Viracopos têm ali operações internacionais com voos para Estados Unidos, para a Europa, enfim, são operações de bastante monta. Estas imagens, se alguém puder me confirmar aqui se são ao vivo, mostram, são ao vivo. Ia falar agora que então, a informação, João, que tá descendo, a informação Imagens que a gente tem estão começando a descer e a situação gradativamente vai sendo restabelecida, né? A gente falou dessa interrupção, logo por volta ali de 9 horas da manhã, a confirmação chega a partir das 10 da manhã, com todo esse impacto, mas agora com essas imagens aí de aviões pousando. É isso em Guarulhos? Só para a gente trazer essa informação? Guarulhos, exatamente, no aeroporto de Guarulhos. Não sei se essa operação já foi retomada também nos outros aeroportos, né, como Congonhas, por exemplo, mas Guarulhos no centro aí, claro, um terminal super importante porque é o terminal de voos internacionais. Então a gente consegue ver até uma fila aí de aviões, né, olha só, eles estão ali, andando, né, pelo isso, taxiando essa palavra, taxiando ali pelo pátio e imagino que gradativamente decolagens sendo retomadas em Guarulhos e em São Paulo. É isso. Confirmação, aos poucos, portanto, a situação vai se normalizando, está aos poucos sendo autorizada a volta para pousos e decolagens. A concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas confirma essa pane técnica. Nós estamos também em contato com o Corpo de Bombeiros sobre um possível incêndio que chega a informação ao Bora Brasil, com a repórter Caroline Correia, presente no local. Então, nós vamos ao longo dessa edição seguir acompanhando você sobre esse assunto e também, para quem tem voo marcado para Viracopos, já se preparar na chegada ao Aeroporto Internacional de Campinas sobre esses atrasos. Mesmo que retomada a operação a partir de agora, há um atraso que vai acontecer por voos que já estão fora do horário determinado para pouso ou decolagem. Mas para traduzir você sobre a imagem que está na tela da Band nesse momento, tem avião decolando nesse momento no aeroporto de Guarulhos. O Fly Radar, que é um site especializado no acompanhamento das aeronaves, mostrando que alguns aviões que chegaram a ser deslocados para a região do Rio de Janeiro, para Santos Dumont, estão também já descendo. A nossa equipe da Band Campinas a postos e qualquer novidade a gente entra com reportagem também ainda nesta edição do Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo. Em tempo real a gente vai trazer tudo para você sobre esse assunto e vamos falar também sobre cultura. Vem aí no final de semana um musical com artistas de Campinas no Centro de Convivência que remete aos tempos do jazz. É a adaptação de um dos grandes sucessos da Broadway com artistas aqui da cidade. Só antes uma informação das companhias aéreas, que também nós estamos em contato, sobre essa pane e o impedimento de aeronaves pousarem, decolarem dos aeroportos de Viracopos, Congonhas, Guarulhos e Ribeirão Preto. A informação que chega aqui do time de jornalismo com o repórter Guilherme Oliveira também fala a respeito das concessionárias e das empresas que já estão também recebendo autorização para começarem a pousar e decolar nos aeroportos de São Paulo. Depois do intervalo, a gente continua com essa atualização em tempo real e outros assuntos em destaque na nossa programação. Manhã Bandeirantes.
Nossa Área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Você participa conosco pelo nosso DDD 19 97102 1493, 19 97102 1493. Em contato aqui com o repórter Guilherme Oliveira, trazendo as informações da equipe da Bandeirantes, também na capital paulista. A nossa equipe posicionada ali no aeroporto de Congonhas, e a informação de que há pelo menos 5 minutos ali em observação no terminal de Congonhas, nenhum avião descendo ou subindo, embora a nota do aeroporto dê conta de que já estava funcionando normalmente o aeroporto. Mas equipe nossa de visualização apontando que nada foi visto até agora de movimentação. O mesmo vale para o aeroporto de Viracopos, que continua com a informação inicial de que os pousos e decolagens em Viracopos ainda estão suspensos em função dessa pane técnica que está impactando os aeroportos do estado de São Paulo, Congonhas, Guarulhos, Viracopos e o aeroporto de Ribeirão Preto. O que está acontecendo para você que está chegando agora aqui na nossa programação? Do aeroporto de Guarulhos, já a informação de um voo da Gol que está pousando. A gente vê também imagens ao vivo do aeroporto de Guarulhos. Voo da Azul também taxiando. Então, Guarulhos começa de fato a normalizar nesta manhã às 10h31. Enquanto isso, ainda não há confirmação sobre o Aeroporto Internacional de Viracopos. Se você estiver nos acompanhando aqui pela Rádio Bandeirantes, você pode participar conosco pelo DDD 19 97102 1493, 19 97102 1493. Imagens nesse momento também da Band, que está na cobertura dentro do Bora Brasil, telejornal apresentado pelo JP Vergueiro, e o flagrante de um avião pousando agora no aeroporto de Congonhas, que já dá também uma tranquilizada a respeito da situação na capital paulista. A tendência é que em instantes a gente tem atualização também sobre o cenário no Aeroporto Internacional de Viracopos. Enquanto isso, a gente segue com os nossos assuntos e os destaques do que é importante em Campinas, região e, claro, em boa parte do nosso estado que nos acompanha pelo FM 85,7. Vem aí no final de semana mais uma ação e um trabalho realizado no Centro de Convivências, agora com a Companhia SEM, Centro Cultural de Escola e Música. Nos dias 11 e 12 de abril, o Teatro do Centro de Convivência em Campinas vai receber o espetáculo Tudo é Jazz, uma peça baseada na obra da Broadway que conta com 16 artistas que cantam, dançam e tem parte da Filarmônica da cidade de Indaiatuba, compondo uma banda ao vivo responsável por alimentar um repertório aclamado com clássicos do teatro musical. Sobre esse assunto, conosco, ela que faz parte da Companhia SEM, a artista Gabriela Nogueira, vai conversar com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas nesta manhã de quinta-feira. Muito bom dia para você, Gabriela. É um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olá, bom dia. Bom dia. Conta um pouquinho pra gente
para quem vai acompanhar o espetáculo Tudo é Jazz, como é que vai ser essa apresentação e como está sendo a preparação desses artistas para levarem um espetáculo musical no coração da cultura campineira? O espetáculo Tudo é Jazz é uma conclusão de um curso de teatro musical. Então a gente está trabalhando nesse processo desde junho do ano passado, é um processo intenso. Então o elenco é composto por pessoas que nunca dançaram, nunca cantaram, nunca atuaram e agora estão levantando um espetáculo de nível profissional, acompanhados pela orquestra, né, de Indaiatuba. Então é muita informação para a cabeça das pessoas, mas a gente conseguiu entregar um resultado incrível, um resultado sensacional. O espetáculo é reconhecido mundialmente, vencedor de diversos prêmios, uma obra que permanece extremamente atual, apesar de se passar na Chicago dos anos 20. Quem acompanhou o musical Chicago, seja numa adaptação para o teatro, ou seja no filme, que teve como estrela principal a atriz Catherine Zeta-Jones, vai se familiarizar e perceber essa adaptação a partir do trabalho que vocês fizeram na Companhia 100? Com certeza, com toda certeza absoluta. O musical vem com todas as músicas chefe, né? Então a gente reproduz Cell Block Tango, que é a música, a princesa do musical, digamos assim, porque é a música icônica onde as mulheres confessam os crimes passionais que elas fizeram contra seus maridos e amantes e tudo mais. A gente também vai fazer a música de abertura, que é All That Jazz, que é a música que leva o nome do musical, né? A nossa versão, Tudo é Jazz. Então é um espetáculo de 2 horas de duração, com música, cena e muita dança. E qual a importância e o diferencial de você ter uma banda ao vivo, de você ter parte da Filarmônica e esse impacto que causa também na plateia quando você percebe que a apresentação ela é 100% viva diante dos olhos do espectador, Gabriela? O musical ele fica muito mais... acho que você usou a palavra certa, muito mais vivo, né? A banda, ela abrilhanta, ela realça o nosso trabalho. Então, para os alunos, né, e para a plateia, é uma experiência que sai um pouco mais do amadorismo, né? A gente se aproxima muito mais do resultado profissional, que é o que a gente queria alcançar desde o começo. Então, muda bastante a direção dos alunos com relação a estudo vocal, a estudo cênico, porque o tempo de cena é diferente, a projeção vocal também, cantada e falada, precisa ser diferente. É realmente uma cobrança mais profissional que a gente coloca em cima dos alunos para chegar na plateia com um resultado muito mais refinado, muito mais alinhado, entrosado, né? Cena, música, banda. Nós temos uma maestra incrível também, maravilhosa, a Natália Laranjeira. Então, é uma experiência extremamente profissional, que é o que a gente está tentando trazer para Campinas, né? Menos espetáculos com playback, mais musicais apresentados ao vivo, porque o impacto emocional é muito maior. O teatro musical ele não é uma novidade no Brasil, mas a cada ano a gente sente que ele vai se popularizando. O campineiro já se apaixonou pelo teatro musical e qual é a dificuldade de fazer esse tipo de arte que contempla tantas categorias diferentes, a dança, o canto, a representação, em 2 horas de espetáculo, Gabriela? O campineiro, sim, se apaixonou pelo musical, mas em Campinas a gente ainda luta bastante para produzir espetáculos de maior porte. A cidade não está acostumada, a gente não tem espaço para temporadas mais longas, por exemplo. Esse é um espetáculo que ele é muito exclusivo, né? Tudo é Jazz, justamente porque foram 8 meses de preparo para somente 2 apresentações, porque Campinas não tem estrutura ainda para isso. Estamos torcendo e trabalhando muito para conseguir mudar essa realidade em Campinas. Mas a aderência das pessoas para fazer musical
em Campinas está muito maior, a procura está muito mais alta. Cada vez tem mais filmes também, não só musicais em teatro, mas filmes também ajudam bastante, tem estimulado bastante essa nova crescente, né? Essa nova onda aí de pessoas querendo fazer, não só assistir teatro musical. E é muito legal esse processo de montar, de fazer com que o musical fique pronto com pessoas que não se viam como artistas profissionais, não se viam dentro de uma produção tão grande, é muito gostosa, porque a gente tem advogados no elenco, a gente tem balconistas de loja, a gente tem biólogos, a gente tem pessoas que trabalham em ramos muito longe da arte, mas que sempre sonharam em ter essa experiência, né, de brilhar literalmente, de subir no palco com um holofote no rosto, cantar com uma banda enorme atrás. Então a gente vem tentando também realizar esses sonhos dentro do nosso trabalho, né, dentro do que a gente faz. E você pode conferir a apresentação, o resultado desse trabalho todo com o espetáculo musical Tudo é Jazz, da Companhia 100 de Teatro Musical, sábado e domingo. Sábado, dia 11 de abril, domingo, dia 12, às 7h30 da noite, no Teatro do Centro de Convivência em Campinas, que fica na Praça Imprensa Fluminense, sem número, no bairro do Cambuí. Quem quiser acompanhar de perto, os ingressos estão disponíveis de que maneira, Gabriela? Através do site Astro, você encontra o link de vendas diretamente no nosso Instagram, que é @companhiaccem. Temos também ponto de venda na nossa sede, que fica na Rua Antônio Cesarino, 560, próximo do teatro. A gente está 2 quadras do Teatro Centro de Convivência. E também diretamente na bilheteria do teatro, nos dias de apresentação, vai ter venda. Então é só chegar mais cedo para adquirir o ingresso, já entrar e assistir. Você pode também seguir a página da Companhia 100 CCEM, que ali você tem o caminho também para o link desse espetáculo que acontece em Campinas, sábado e domingo no Teatro do Centro de Convivência, Tudo é Jazz, da Companhia 100 de Teatro Musical. Nós conversamos com a Gabriela Nogueira, que faz parte desse trabalho que você vai poder conferir no final de semana aqui na cidade. Gabriela, felicidade para vocês, sucesso nesse espetáculo. Não vou usar aquele termo que você sabe que se usa nos bastidores, mas você entendeu, para vocês, que tudo funcione muito bem, e espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes para você e para a companhia sempre divulgarem o trabalho dos artistas da cidade. Um grande abraço e um sucesso para vocês. Muito obrigada. Às 10 horas da manhã e 41 minutos. Daqui a pouco eu trago a participação do nosso ouvinte aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Mas a gente segue monitorando os aeroportos no estado de São Paulo. Tem entrevista agora na Band News com passageiros que estão há horas esperando regularização no aeroporto de Congonhas, me parece o aeroporto de Congonhas. Vamos acompanhar ao vivo também essas entrevistas, enquanto a gente aguarda novidades sobre Viracopos aqui em Campinas. Preocupada, perguntando para os guichês, viu? Como é que tá a situação, se tá atrasado, eu vou chegar em outra pessoa aqui. Olá, com licença, tudo bem? Se eu vou estar atrasado, como é que tá? Não, eu tô chegando agora, eu não sei. Eu não tava sabendo. Tô olhando aqui procurando, não tô sabendo. Teve problema. É, exatamente. E aí foi pego de surpresa agora, né? É, agora que você tá me dando essa notícia, eu não tava sabendo. Pois é, então tem gente aqui que ainda não tá sabendo, viu, pessoal? Olá, tudo bem? O senhor já tava sabendo dessa operação também, que tava atrasada? Não. Então pegou de surpresa também. Sim, tá tudo né? certo aqui, estou no horário. No horário. Então tem alguns voos que a gente pode ver que tá no horário, mas tem muita gente perguntando, né? Olha aqui, ó, vocês conseguem ver aqui o pessoal perguntando se o voo tá atrasado, se tá retomando. Vou até abordar esse casal aqui para ver como é que tá a situação aqui deles também, para ver se o voo tá atrasado ou não. Com licença, tudo bem? Tá atrasado? Como é que tá aí? Vocês estão buscando? Tá, estamos vendo quanto tempo vai demorar aqui. Exatamente. Foram pegos de surpresa? Quando estavam vindo, souberam? Nós ouvimos na rádio que estava atrasado, então não é surpresa, mas vamos ver se vai causar prejuízo, né? Exatamente, né? Então, vocês vão pra onde? Pra Brasília. Perfeito. Obrigada, viu, gente? Então é isso. O pessoal tá perguntando aqui a todo momento se tá atrasado. Tem gente, como vocês viram, não estão sabendo, né, da situação, se que tá atrasado ou não, o que estava acontecendo de fato. Mas a assessoria acabou de passar aqui pra gente que tá tudo normalizando mesmo. A gente vai acompanhando essa movimentação toda aqui no aeroporto. Como vocês podem ver, os guichês estão cada vez ficando mais cheinhos por aqui.
Carol, enfim, se você puder virar e mostrar de novo aquele painel dos voos, até para a gente contar juntos aqui quantos estão em atraso. Olha só, são poucos ali em verde, a maioria em amarelo. Lembrando a você que nos acompanha que estamos ao vivo em transmissão simultânea na Band TV e na Band News TV. Na Bandeirantes Campinas também, Patrícia Rocha. Que acompanha nos canais, no canal. E aí, JP, você consegue contar aí quantos estão atrasados? A visão do passageiro que chega agora em Congonhas? Bem destacado, Patrícia. E o preocupante também não é só o voo cancelado. Vai ter muita gente nessa quinta-feira perdendo o compromisso. Porque tem aqui, ó, os atrasados e tem os voos cancelados. Brasília, cancelado. O voo agora das 9h15. 9h15 também para Joinville, cancelado. Tem mais um aqui, ó, Curitiba, da Latam, das 11h30, cancelado. Navegantes também no sul do país está cancelado. Atrasados estão Recife, Uberlândia, agora embarque imediato. A gente tem Goiânia, Santos Dumont está atrasado, Joinville, última chamada, São José do Rio Preto, embarcando agora, Confins BH, atrasado, São Luís do Maranhão, corre para o portão. E aí tem Curitiba também atrasado. Agora tem diversos voos já cancelados. Não dá nem para contar, porque a página muda, né? Muito rápido. Só numa página eu tinha contado 12, mais 12 na outra, fora a mudança de página. E sabe o que eu quero reforçar também? Outra situação que... Olha aí, do outro lado tem outros voos, viu, JP? Cíntia, você que nos acompanha, é que eu quero ressaltar. O JP falou mais cedo sobre essa questão. O avião, ele sai com uma reserva de combustível, mas muito provavelmente essa pane ali interrompeu voos por mais de 1 hora. Muitos comandantes devem ter rodado, girado, queimado combustível e ainda assim tiveram que pousar a aeronave. Sem poder pousar, por exemplo, em Congonhas, em Cumbica ou no Campo de Marte, muitos voos provavelmente foram direcionados para outros estados. Então vai ter passageiro que tinha que chegar em Congonhas agora, 9h30 da manhã, e que está lá no Rio de Janeiro, ou que pousou, por exemplo, em Porto Alegre, Paraná. Então, assim, ao longo do dia, a gente ainda vai entender os transtornos desse problemão. Como a gente está em transmissão com a Band News e o nosso Bora Brasil é para todo o país. Carol, sobe a câmera, por favor. Vamos prestar esse serviço aí, ó. Agora, Last Call para Confins BH. Foz do Iguaçu, voo das 10h40, tá atrasado. No horário, Ilhéus, o voo da Gol das 10h50. Na sequência tem Salvador, atrasado. Uberlândia, no horário. Santos Dumont, os 2 voos aí, ó. Tem um atrasado da Azul, um da Gol também previsto, pelo menos, e aí Confins, vou falar só os atrasados, tá bom? Confins. Essa situação do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na transmissão simultânea com o Bora Brasil, agora há pouco, inclusive, informação da apresentadora, a jornalista Patrícia Rocha, a respeito de um voo em Guarulhos, em que o comandante informou para os passageiros o seguinte: o voo está 2 horas atrasado, é um voo da Latam, que tinha como destino a cidade de Orlando, nos Estados Unidos. E o comandante disse para os passageiros que não há previsão para a liberação desse voo e que o motivo seria um incêndio na parte de controle do aeroporto de Congonhas. Mas o impacto é total para Guarulhos, Viracopos e também para o aeroporto de Ribeirão Preto. Nossa equipe de produção, tentando contato com a assessoria de imprensa do aeroporto de Viracopos, me informa aqui na nossa comunicação interna que a assessoria não responde mensagem, não atende o telefone. Eu sei que deve estar um caos, deve estar uma correria para botar o aeroporto para funcionar o quanto antes, mas é prestação de serviços. E não é só para a gente, é para os outros veículos de comunicação e para quem está acompanhando a nossa programação e os demais veículos de comunicação a respeito do que vai acontecer daqui para frente. Isso não é o momento de você ter preciosismo na informação. Muitas vezes a assessoria no aeroporto de Viracopos tem um ritmo próprio nas respostas das demandas, mas agora é uma coisa urgente para as pessoas se programarem no caminho para o aeroporto. Você que está, por exemplo, na rodovia Santos Dumont, já sabe que vai enfrentar um atraso no seu voo, mas de quanto tempo, qual é o problema, qual é o impacto em Viracopos, já que o problema foi visto na capital paulista, quais são os reflexos do Aeroporto Internacional de Campinas nessa história toda. Então, que essa resposta chegue o quanto antes, porque nós estamos ao vivo, as informações estão chegando,
tô compartilhando tudo com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas tem coisa que a gente depende de quem tá lá, de quem cuida do aeroporto e que precisa transmitir em tempo real, assim como as outras concessionárias estão fazendo. Assim como a concessionária de Guarulhos, de Congonhas, já informaram pelo menos o básico do que está acontecendo. Agora, em Viracopos, a gente ainda está na mão. A gente continua sem uma resposta mais concreta. Deixa eu ver, chegou um áudio aqui agora. Deixa eu ouvir antes para a gente compartilhar. A informação aqui da concessionária através da assessoria de imprensa. Vamos ouvir aqui, eu vou compartilhar com você. A questão foi na torre de Congonhas, um problema na torre de Congonhas que impactou outros aeroportos no estado de São Paulo, entre eles o aeroporto de Viracopos. A informação é de que estão consolidando a situação, mas que já foram retomados os pousos e decolagens no aeroporto de Viracopos. Estamos consolidando em Viracopos os impactos, mas já foram retomados os pousos e decolagens em Viracopos. O áudio é do assessor de imprensa, né, o Maurício Simeonato, o jornalista Maurício Simeonato. Deixa eu fazer um trâmite aqui para a gente poder também compartilhar com o nosso ouvinte, para trazer a informação, que é o que temos do aeroporto de Viracopos, que já poderia ter sido publicado antes, inclusive, já poderia ter sido compartilhado antecipadamente. Deixa eu colocar aqui no ar, vamos compartilhar com o nosso ouvinte, porque transparência é parte também do trabalho jornalístico, inclusive no momento em que as informações vão chegando e a gente vai apurando em tempo real com você no ar, aqui na Rádio Bandeirantes. A questão foi lá na torre de Congonhas, né, um problema na torre de Congonhas que impactou outros aeroportos da região, entre eles o aeroporto de Viracopos. Estamos consolidando aqui em Viracopos quais os impactos, mas já foram retomados os pousos de decolagem em Viracopos. Assim que o repórter Guilherme Selegato chegar no aeroporto de Viracopos, nós vamos colocá-lo também aqui no Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue com essa cobertura do impacto através de uma pane elétrica que está causando esse caos aéreo na capital paulista e com reflexo também no aeroporto de Viracopos e atualizar em tempo real qual a situação aqui em Campinas para você. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo está promovendo o programa Cidadania Itinerante na região de Campinas durante esta semana. Ontem, o atendimento aconteceu em Campinas, nos bairros Vida Nova e Vila Industrial. Hoje e amanhã, o programa oferece atendimentos gratuitos em Paulínia.
O atendimento nesta quinta-feira será das 9 da manhã às 5 da tarde, no Fundo Social de Paulínia, no Jardim Vista Alegre. E amanhã, sexta-feira, ela acontecerá das 9 da manhã às 4 da tarde, no Pronto Atendimento São José, que fica localizado no bairro São José, em Paulínia. Vale lembrar que o programa Cidadania Itinerante oferece serviços gratuitos, principalmente para documentos e direitos básicos. Serão entregues 100 senhas por dia por ordem de chegada até 1 hora antes do encerramento. Entre os serviços disponíveis estão o agendamento para fazer ou renovar RG e CNH. Também atendimento da Receita Federal, emissão de antecedentes criminais, consulta ao Serasa e vários outros serviços. Vale lembrar que é tudo gratuito e aberto ao público. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1 hora da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 55 minutos. Vamos ao vivo ao Aeroporto Internacional de Viracopos com o repórter Guilherme Selegato. As informações vão chegando, nós vamos compartilhando com você, ouvinte da RB. Guilherme, já há confirmação de alguns voos cancelados que partiriam de Campinas ou que chegariam à cidade. Conta pra gente o que se tem de informação e passa um cenário pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, de onde você está nesse momento. Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes. Guilherme. Heitor, ótimo dia a você e a todos que nos acompanham aqui no Manhã Bandeirantes. Apesar da situação ter sido normalizada pelos aeroportos, o caos agora está sendo por conta de voos atrasados e cancelados. Aqui no aeroporto de Viracopos, são pelo menos 4 voos que foram cancelados, todos da Azul. São eles: Cuiabá, São José do Rio Preto, Navegantes e Curitiba. Nós estamos aqui no aeroporto acompanhando a situação. Claro, né, muito revoltados com toda essa situação, aguardando um retorno, esperando o que pode ser feito. A princípio, eu conversei com alguns funcionários aqui da Azul que me disseram que, por enquanto, esses passageiros vão ser realocados, vão receber uma espécie de voucher de alimentação, até que essa situação consiga ser normalizada, até mesmo para ver, né, se esses passageiros vão ser... ter ali uma outra linha aérea para poder seguir viagem, mas a princípio temos esses 4 voos cancelados aqui, todos da Azul, Cuiabá, São José do Rio Preto, Navegantes e Curitiba. A gente vai continuar por aqui acompanhando toda a situação. Há muitos passageiros que estão buscando também por respostas, não sabiam o que estava acontecendo, muitos estão vendo, né, pelas notícias, né, do que está rolando por toda essa situação. Então, assim, a princípio é isso, esses 4 voos da Azul cancelados e os passageiros aqui aguardando, então, alguma resposta do que vai ser feito. Muita gente indo para longe e querendo chegar logo no seu destino final, né, Heitor? Sem dúvida. Guilherme, qualquer novidade, seguimos com o canal aberto direto do aeroporto de Viracopos, com você, com a nossa equipe. Sei que você tem diversos compromissos agora dentro do Grupo Bandeirantes, mas primeiro vamos falar com a casa, primeiro aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Um bom trabalho para você, a gente vai se falando ao longo desta quinta-feira. As informações também sobre voos suspensos na capital paulista. Para você que está chegando agora, uma pane técnica no controle de tráfego aéreo causou a suspensão de voos no aeroporto de São Paulo em aeroportos, não apenas em Congonhas, onde teria sido iniciado o problema, mas nos aeroportos de Guarulhos, Viracopos, também no de Ribeirão Preto e informações também no aeroporto Campo de Marte, que fica ali na zona norte da capital paulista. O problema afeta todos os aeroportos operados pelo Centro de Controle do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de São Paulo, segundo a Força Aérea Brasileira. Congonhas retomou as operações de pouso e decolagem às 10h09 da manhã, depois de mais de 1 hora de paralisação. Mesmo com a retomada, os painéis do aeroporto ainda seguem com voos atrasados nesse momento. Em Guarulhos, as decolagens foram retomadas por volta de 10h20 da manhã. Os pousos
ainda seguem atrasados também. A plataforma de rastreamento online de voos FlyRadar registrou um tráfego aéreo paralisado na região de São Paulo durante todo esse caos. E aqui, falando de Viracopos, o Guilherme Selegato bem destacou que há voos que estão em atraso e que a Companhia Aérea Azul ainda está atendendo a esses passageiros sobre a necessidade de alimentação, de eventualmente hospedagem, que são voos, no primeiro momento, atrasados, mas com cancelamento a ser confirmado. Para Cuiabá, São José do Rio Preto, Aeroporto de Navegantes e a cidade de Curitiba. Então, são os voos impactados nesse momento. Navegantes é o município de Santa Catarina. São os locais mais tensos agora para quem precisa do voo. Está sendo aguardado aqui um levantamento por parte da concessionária, que nos confirma agora também por uma nota, que as operações foram retomadas às 10h08 da manhã em Viracopos. Então agora é o tempo para reestruturar a casa, reorganizar o Aeroporto Internacional de Campinas, e com esses passageiros desses quatro destinos, desses 4 voos, esperando para saber se vão conseguir embarcar hoje, se vai ser remarcado, se eles vão ficar em Campinas, se vai ter algum outro posicionamento por parte da companhia aérea. Ok? Respiramos. Notícia já no ar. Informação prioritária nesta manhã de quinta-feira. E depois do intervalo, a gente retoma os demais assuntos aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Começa hoje, quinta-feira, a 30ª Semana da Comunidade Italiana de Campinas. A festa contará com 13 dias de atividades culturais, sociais e esportivas que celebram a tradição italiana aqui na cidade. A abertura será na Praça Arautos da Paz, com festa, cerimônia oficial e um show em homenagem aos imigrantes italianos. O evento é organizado pela Casa de Itália, com apoio da Prefeitura, e busca valorizar a cultura, movimentar a economia e atrair visitantes. Durante a programação haverá shows, encontros culturais, atividades para famílias e ações solidárias. Um dos destaques é a Missa pela Paz, no dia 12, próximo domingo, seguida de uma atividade com mensagens de esperança. Também haverá ações beneficentes, espetáculo de ópera com entrada solidária e atividades esportivas, como o torneio de xadrez e passeios ciclísticos. A agenda completa de atividades e horários você confere em campinas.sp.gov.br. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia.
De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã e mais 3 minutos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumpriu agenda na região ontem e realizou algumas visitas técnicas, como, por exemplo, as obras do trem Intercidades, que começou pelo trecho de Vinhedo. O governador também inaugurou a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC, na cidade de Paulínia, e esteve ainda em Bragança Paulista falando sobre a inauguração de um novo hospital. Aproveitou a visita para responder sobre demandas aqui da cidade, inclusive a construção do Hospital Metropolitano de Campinas, uma obra que já havia sido confirmada em junho de 2025 e tem a intenção de reduzir a pressão pelos leitos na rede pública da cidade. Vamos acompanhar o que disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa visita à cidade de Campinas. Dia especial. Começamos o dia lá em Bragança Paulista, fazendo o anúncio de um hospital, né, o anexo ao Hospital Universitário São Francisco, o Hospital Santa Clara. Lá a gente vai aportar 60 milhões de reais para construir um prédio onde a gente vai ter lá 150 leitos, 20 leitos de UTI, clínica cirúrgica, clínica médica, também a parte de obstetrícia, serviço de diagnóstico por imagem, enfim, é um serviço importante para a região, porque a gente atende a região Bragantina, Circuito das Águas, Descomprime região metropolitana de Campinas. Na quinta-feira a gente vai anunciar aqui o Hospital Regional Metropolitano, o Hospital da Região Metropolitana, são 400 leitos, um hospital de grande porte, que é um pleito antigo da região metropolitana, então a gente lança o edital na quinta-feira, né, isso vai ser muito importante, um investimento de aproximadamente aí 560 milhões de reais, então um investimento possante na saúde aqui da região metropolitana de Campinas. Inauguramos a creche Itatiba, a gente vai inaugurar mais duas, a creche do Jardim Telesp em Campinas, a creche Americana. Temos a inauguração da primeira escola da PPI, do PPP, que é a escola, né, de Aguaí. A escola está muito bonita, uma excelente infraestrutura. Nós vamos ter uma série de escolas da parceria público-privada que vão ser entregues até junho. Então, uma infraestrutura realmente de primeira linha, primeiro mundo, é aquilo que os nossos alunos merecem. E a gente já está planejando outras pernas, outras etapas para fazer tanto a manutenção quanto a ampliação da nossa capacidade, mais disponibilização de salas de aula. Agora aqui, dando início às obras do trem Intercidades, Campinas e São Paulo, é um momento histórico. A gente ainda vai ter a inauguração da Miguel Melhado. Amanhã temos uma reunião com os prefeitos da região metropolitana de Campinas, onde a gente vai ouvir, nós vamos ter a oportunidade de conversar. A gente vai fazer a liberação de 340 milhões de reais em novos convênios. Então, convênios que foram estabelecidos, prioridades que foram construídas, estabelecidas pelos próprios prefeitos e que o governo do estado de São Paulo agora está atendendo. Então, a gente sabe que isso é fundamental, é muito importante. Nas mais diversas áreas, às vezes é uma reforma de uma UBS, é uma nova UBS, é uma reforma de uma escola, é o recapeamento, é uma praça, é um equipamento esportivo, e a gente está tendo a oportunidade de atender nessa visita. Ao todo, a gente está liberando aí 1,4 bi para os municípios da região metropolitana de Campinas e fora, falando aí desses grandes investimentos, como é o trem Intercidades, como é a Miguel Melhado, o Hospital Metropolitano, enfim. Então, período aí que vai ser bastante rico. A gente tem a inauguração de duas FATECs também, a FATEC de Paulínia, a FATEC de Rio Claro, e outros investimentos que a gente não teria condição nessa jornada de visitar. A gente tem duas obras que são fundamentais para a região metropolitana de Campinas, que são obras de resiliência hídrica, que é uma região muito pressionada, é uma região que, se a gente não fizesse nada e não pensasse a longo prazo, amanhã a gente teria um problema sério de falta de água, e é a barragem então que a gente está fazendo em Pedreira, mais a barragem que a gente está fazendo em Amparo, duas barragens super importantes, mais de 1 bilhão de investimento nesses dois equipamentos, para justamente garantir resiliência hídrica para a região metropolitana aí no futuro. A gente vai reservar lá 85 bilhões de litros de água, então são investimentos de grande porte que estão em andamento. Aqui é o início, é o marco, né, o começo da obra. Na verdade, a obra começou há cerca de 15 dias e ela vai pegando corpo, vai pegando tração ao longo do tempo, de maneira que em 2029 a gente tem aí o serviço do trem intermetropolitano funcionando, por isso que a primeira etapa é essa construção agora da linha que vai ligar Jundiaí a Campinas, e em 2031, então, o serviço expresso, é isso que está previsto no nosso contrato, no nosso cronograma, a ligação, obviamente eu vou apertar vocês para entregar antes, mas a ligação
de Campinas para São Paulo, com uma parada em Jundiaí, fazendo esse percurso aí em pouco mais de 60 minutos, pouco mais de 1 hora, mas com todo o conforto, sendo o primeiro trem, a primeira referência de trem de média velocidade de passageiros no nosso país. Esse o governador Tarcísio de Freitas, que, como destacou, tem agenda também hoje na cidade de Campinas, na região, com o encontro dos prefeitos da RMC. Voltando a falar sobre a situação nos aeroportos no estado de São Paulo, tem uma nota publicada nesse momento pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que diz o seguinte: diante da situação registrada nos aeroportos de São Paulo, a Agência Nacional de Aviação Civil acionou um conjunto de ações iniciais previstas no protocolo de pré-crise, com o objetivo de acompanhar os impactos da paralisação. Cadê aqui? Os objetivos... chegou coisa nova aqui. Objetivo de acompanhar os impactos da paralisação, e a evolução do cenário. Como a operação aparentemente já foi restabelecida, eu estou lendo a nota da ANAC, que usa o termo aparentemente. Nesse primeiro momento, a ANAC está concentrando as ações em 2 frentes principais: levantamento das empresas aéreas em rotas afetadas, estimativa do potencial de passageiros impactados, além do acompanhamento ao longo do dia do desempenho operacional das empresas e dos aeroportos afetados para avaliação de eventuais reflexos e efeitos em cascata na malha. A depender da evolução da situação, a agência avaliará a necessidade de outras medidas. Com todo o respeito, a ANAC é uma nota de que vai do nada para lugar nenhum, né? Não confirma nem a pane, não confirma nem o restabelecimento das operações. A gente iniciou um protocolo pré-crise e vai acompanhar ao longo do dia se vai ser preciso fazer algo mais. Óbvio que vai ser preciso fazer algo mais. Está cheio de voo parado, cancelado. Enfim, essa é a nota oficial da Agência Nacional de Aviação Civil, neste momento, em meio a esse verdadeiro caos que acontece por conta da pane no controle de tráfego no aeroporto de Congonhas, com reflexo também no aeroporto de Viracopos na manhã de hoje. A Força Aérea Brasileira, que é responsável pelo controle do tráfego aéreo, tem informações mais precisas. As operações foram interrompidas entre 9h30 da manhã e 10h06 por conta do que é chamado de problema técnico operacional. A apresentadora jornalista Patrícia Rocha, no Bora Brasil, diz que em contato com o piloto e com passageiros de um voo de Guarulhos, atrasado há 2 horas, um voo da Latam com destino para Orlando, foi comunicado para quem estava no aeroporto, para quem estava no avião, que o voo seria atrasado e não tinha previsão por conta de um incêndio na parte de controle no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O repórter Guilherme Oliveira está por lá. E olha, há um impacto nos aeroportos de São Paulo, inclusive para passageiros que foram pegos de surpresa. Vamos ouvir mais um dos depoimentos aqui ao vivo. Vai remarcar para outro dia, certo? Tô acompanhando aqui pelo aplicativo da Latam, até o momento nenhuma informação sobre esses atrasos. Guilherme, muito obrigado, viu? Queria agradecer a participação. Pois é, Thalita, João, o que acontece? Filas quilométricas aqui, para vocês que estão acompanhando já a Band News TV, no momento em que eu cheguei, as filas não estavam desse tamanho. Mas agora, nesse momento, muita gente já atrás de informação, com o voo atrasado, com o voo cancelado, sem saber o que fazer. Conversei com um passageiro há pouco, por exemplo, que ele tinha um voo para Joinville, saindo aqui de Congonhas. Esse voo foi cancelado e foi transferido para Guarulhos. E ele não sabia se a companhia aérea queria bancar essa viagem dele, né, de Congonhas para Guarulhos, porque é bastante longe um aeroporto do outro, ou se ele teria que tirar do próprio bolso para conseguir embarcar rumo a Joinville. Ele estava aqui bravo, tentando uma informação para saber se ele conseguiria ir para Guarulhos com a companhia aérea bancando isso. Então, Bom, da forma como era possível, nós levamos a você a informação, porque está tudo acontecendo até agora, com a Caroline Correia no aeroporto de Guarulhos, com o Guilherme Oliveira no aeroporto de Congonhas, com o Guilherme Selegato no aeroporto de Viracopos. A programação da Bandeirantes vai continuar ao longo do dia, mapeando esses e outros aeroportos aqui do estado de São Paulo. 11h12, vamos falar de um outro assunto que também está em pauta no Brasil nesta manhã de quinta-feira, que é a discussão a respeito da Ferrogrão. O Supremo Tribunal Federal adiou para hoje o julgamento sobre a constitucionalidade da norma que alterou os limites do Parque Nacional
para comportar os trilhos da Ferrogrão. Até o momento, o placar está em 2-0 para liberar o projeto. Ontem, os ministros começaram a julgar as ações que discutem se as eleições para o mandato tampão do governador e vice-governador do Rio de Janeiro devem ser diretas ou indiretas. O julgamento não foi finalizado. E o que isso tem a ver com a Ferrogrão? Não deu tempo de se debruçar sobre esse assunto, mas hoje nós falamos sobre ele. O novo ministro dos povos indígenas do governo federal, Eloy Terena, tomou posse. E hoje, a Rádio Bandeirantes Campinas, nós fomos convidados a participar do programa Bom Dia Ministro, que é de responsabilidade do governo federal, convidando rádios de todo o Brasil. O ministro falou a respeito desse assunto e nós questionamos também sobre a data que está por vir. Semana que vem, na outra semana, no dia 19 de abril, é comemorado o Dia dos Povos Indígenas, a nova denominação daquilo que, quando nós éramos crianças, nós ouvíamos e chamávamos de o Dia do Índio. A gente falou sobre esses assuntos no programa Bom Dia Ministro, que é apresentado pela jornalista Karine Melo, primeiro sobre a Ferrogrão e depois a data comemorativa e como as escolas também podem ajudar na conscientização sobre os povos originários. Eu conheço o caso do Ferrogrão, inclusive antes de ser secretário executivo, antes de ser ministro, eu fui um dos advogados que atuei nesse processo e agora no governo a gente continua defendendo. Nós temos, em relação a todos esses projetos ditos de desenvolvimento, e aí não é só Ferrogrão, nós temos hidrelétricas, nós temos outras rodovias que são importantes para o país, mas que ameaçam cortar territórios indígenas e, portanto, tem um impacto, além de cultural, também ambiental, e nós estamos monitorando todos esses empreendimentos. Uma das principais reivindicações dos povos indígenas, isso é importante a gente dizer, porque as pessoas costumam colocar os povos indígenas como antagônicos ao dito desenvolvimento. É um falso antagonismo. Os povos indígenas não são contra desenvolvimento. O que os povos indígenas querem é serem ouvidos, respeitados, consultados e, nos casos específicos, ter o direito de veto. Nós temos no direito internacional e também em âmbito nacional um princípio chamado da autodeterminação dos povos. E desse princípio da autodeterminação dos povos irradia um outro princípio, que é o direito à consulta. Quer dizer, minimamente, antes de você cortar uma terra indígena, adentrar uma terra indígena ou chegar com os tratores dentro das terras indígenas, você minimamente precisa consultá-los, explicar do que se trata, ouvi-los, garantir a participação e, se eles aceitarem, garantir a devida participação, inclusive, no lucro, nos casos, por exemplo, de exploração mineral previsto na Constituição Federal. Então, nós precisamos ter muita maturidade para isso. O Ministério está pronto para fazer esse debate, seja dentro do governo, com os outros ministérios parceiros nossos, que foram citados como Portos e Aeroportos, Minas e Energias, Ministério dos Transportes, e o Ministério tem essa função precípua de fazer esse diálogo com os povos indígenas. Essa é a nossa principal função. É por isso que o presidente Lula criou um ministério, para que a gente tenha condições de chegar na mesa de tomada de decisão e falar, gente, isso aqui é importante, isso aqui não pode avançar. A gente vai para São Paulo, vamos lá para Campinas, vamos embora para a Rádio Bandeirantes, porque o Heitor Fredo já está com a gente nessa manhã também. Heitor, meu amigo, um abraço para você, bem-vindo. Muito obrigado, Karine. Um abraço a você, a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, ministro. No próximo dia 19 agora do mês de abril é comemorado o Dia dos Povos Indígenas, uma mudança de nome que aconteceu apesar da resistência no último governo. Agora, além da mudança do nome, ministro, o que pode ser feito na mudança da abordagem dentro das escolas, na educação básica, para que a cultura indígena não seja tratada como um folclore, mas como algo vivo, presente na nossa sociedade brasileira? Muito bom. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes de Campinas. Isso é ótimo, essa pergunta, porque
as pessoas costumam lembrar dos povos indígenas apenas no mês de abril, né? E muitas pessoas, inclusive, têm boa vontade, né? Os professores pintam as crianças no colégio, faz cocar de cartolina, né? E é muito importante a gente trazer esse debate para a contemporaneidade, né? Nós não podemos mais entender os povos indígenas como aquelas figurinhas do nosso livro de quarta série que nós aprendemos, né? O dito descobrimento do Brasil. Então nós não somos pessoas que ficamos no passado. Nós estamos aqui no presente, né? Hoje nós temos indígenas, advogados, ministros, deputadas, etc., né? E nem pelo fato de nós estarmos ocupando essas instâncias, nós deixamos de ser indígenas. É importante dizer também que mais de 50% da população indígena hoje no país, segundo os dados do IBGE, vivem em contexto urbano. Portanto, os indígenas estão a todo momento transitando conosco, pegando ônibus, ali no metrô, no restaurante, na escola, na universidade, trabalhando. Então, são pessoas que nós não deixamos a aldeia porque nós queremos. Se nós pudéssemos escolher, eu ia preferir viver na minha aldeia junto com a minha família. Mas muitas pessoas deixam a aldeia para ir estudar, para ir trabalhar, para ir fazer um tratamento de saúde. Então, tem N motivos que levam os indígenas a irem para o contexto urbano. E o Dia dos Povos Indígenas, é importante dizer que quem fez a correção foi o nosso governo, né? Porque até 2023 chamava-se Dia do Índio, né? E um dos primeiros decretos também que o presidente Lula assinou foi mudando tanto o nome da FUNAI, que antes era Fundação Nacional do Índio, e Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas. Parece que é uma simples mudança de nomenclatura, mas não, né? Nós sabemos que a palavra índio, ela tem uma carga colonial muito grande e que reforça estereótipos que recaem sobre os indígenas. Uhum. É por isso que nós comemoramos muito e muitas pessoas falavam, nossa, mas só mudou o nome. Não, para quem vivencia na pele também o preconceito e o racismo, você ter ali o reconhecimento de povos indígenas é você reconhecer que o Brasil tem 391 povos diferentes, 295 línguas indígenas ainda falado neste país, cada um com seu costume, cultura, forma de organização própria e maneira própria de ver o mundo. Então nós, brasileiros, precisamos aprender a conviver com toda essa diversidade, respeitá-la, e a diversidade indígena não pode ser vista como um estorvo, ou como um empecilho, ou como uma coisa do passado. Pelo contrário, nós temos que ver isso como um orgulho, né? Porque as raízes do povo brasileiro ainda está entre nós. Nós estamos entre vocês. Se vocês forem em outros países dito desenvolvidos, aonde estão os povos indígenas deles? Nos museus, em fotografias, em retratos do passado. E no Brasil nós temos ainda o privilégio de conviver com os povos indígenas, com toda essa diversidade cultural. A língua ainda está viva, então nós temos que aproveitar isso, inclusive nas escolas. Então, o Ministério tem feito um esforço muito grande, junto com o Ministério da Educação, da gente valorizar essa cultura indígena atual, contemporânea. E quero aproveitar e dizer que um dos nossos legados que nós queremos deixar é a Universidade Indígena. Sim, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, está pendente de votação no Senado. Estamos aí trabalhando para que os nossos senadores se sensibilizem, inclusive em aprovar essa pauta extremamente positiva neste mês do Abril Indígena, e vai ser justamente uma universidade gerida por indígenas, que vai valorizar os saberes indígenas, mas não vai ficar só nos saberes indígenas. É um grupo de professores que tem condição de transitar entre esses saberes, o indígena e o não indígena. E quem vai ganhar com isso é toda a sociedade brasileira, não só os povos indígenas. O ministro dos povos indígenas
Eloy Terena, que assume o posto depois da saída da então ministra Sônia Guajajara, que volta para a Câmara dos Deputados. Ela vai ser candidata à reeleição como deputada federal. E a mudança do nome de Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas foi sim no governo anterior, durante o governo Bolsonaro, com resistência do ex-presidente. A promulgação dessa nova denominação foi em 11 de julho de 2022, ainda no governo Bolsonaro, que vetou o projeto da Câmara dos Deputados, porém o veto foi derrubado. Então, o governo Lula foi o primeiro a ter o Dia do Indígena, em 19 de abril de 2023. Mas essa discussão toda foi no governo Bolsonaro e a mudança aconteceu por conta da queda do veto, porque o presidente vetou na ocasião. Ele, na opinião dele, deveria ser mantida a expressão Dia dos Índios e não Dia dos Povos Indígenas. 11h24, uma última informação sobre Viracopos aqui. Temos agora, aleluia, a nota oficial do Aeroporto Internacional de Viracopos. A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, administradora do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, informa que a paralisação no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo, localizada na capital paulista, provocou a interrupção temporária dos pousos e decolagens em Viracopos, das 9 da manhã às 10h08. Até este horário, até agora, foram registrados 10 atrasos de voo de chegada e 19 de voos de partida. Também foram cancelados 3 voos de chegada e 7 de partida. A concessionária informa que assim que recebeu as informações sobre o problema ocorrido na capital paulista, todos os protocolos de contingência do aeroporto foram prontamente acionados para mitigar os impactos. É a informação da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos. Apuração do repórter Guilherme Selegato, direto do aeroporto de Viracopos. Voos que foram cancelados. 3 voos da Azul para Curitiba, para Cuiabá e para o Rio de Janeiro. 2 voos estão atrasados neste momento. Um voo da Gol para Salvador e um voo da Latam para Brasília. Essas são as informações de momento do aeroporto de Viracopos. Ao longo da programação, nós teremos mais informações sobre esse assunto e, neste momento, o Thiago Feierstein, diretor-presidente da ANAC, está falando em Brasília e nós vamos trazer um trecho para você no Manhã Bandeirantes. Na aviação, segurança sempre em primeiro lugar. O prédio foi evacuado no primeiro momento até se verificar o que houve. Como aparentemente não foi nada grave, voltam as pessoas, os controladores aéreos a trabalhar no prédio e as operações voltam ao normal. Mas isso não significa que é falta de investimento, que é falta de modernização, porque pelo contrário, o Brasil ele é referência internacional em controle de tráfego aéreo, inclusive ajudando outros países da América do Sul com os sistemas e a experiência que nós temos aqui no nosso país. Eles voltaram a trabalhar nessa mesma central de controle, eles voltaram para o prédio onde eles ficam ou foram transferidos para outro lugar onde se pode fazer a operação? Veja, isso é uma informação que o DCEA pode dar melhor para os senhores, mas a princípio voltaram para o mesmo local de trabalho, né? Mas enfim, essa é uma informação do departamento. Pode ser mais difícil porque o outro do aeroporto está só com uma pista esse mês agora? É difícil dizer, é difícil calcular se Guarulhos é melhor, pior, porque são realidades diferentes, né? São conectividades diferentes. Guarulhos tem muitos voos internacionais, né? Que às vezes um atraso do voo internacional não provoca tanto problema quanto um atraso de um voo doméstico, né? Então é muito prematuro agora nesse momento dizer qual aeroporto foi mais ou menos. Guarulhos tem uma estrutura menor agora porque está só com uma pista. Desculpa? O Guarulhos está com uma estrutura menor porque tem só uma pista. Ele está só com a pista em operação. Aí um trecho, portanto, do Thiago Feierstein, diretor-presidente da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, confirmando que em breve os profissionais vão retomar a sala onde aconteceu esse problema, que, olha o caos provocado por um incêndio em uma parte do aeroporto de Congonhas, impactando todos os aeroportos no estado de São Paulo. Até por isso, na hora de você fazer viagem, você precisa estar em boas mãos, certo? Vai passar esse caos de hoje. E você
vai poder se organizar também com a Pastor e Turismo. Eu quero dar esse recado para você, nosso compromisso publicitário aqui nessa reta final do Manhã Bandeirantes. Você já percebeu que chega um momento da vida em que a gente simplesmente não quer mais dor de cabeça? Aquela correria, preocupação, imprevistos. Depois dos 50, quem já chegou nessa fase quer e merece sossego. Aproveitar mais a vida com conforto, tranquilidade e boas experiências, inclusive na hora de viajar. E é exatamente pensando nisso que existe a Pastor e Turismo, uma agência especializada em pessoas 50 a mais, que está há mais de 30 anos no mercado organizando viagens com todo cuidado, conforto e segurança. Não é à toa que já são mais de 550 viagens realizadas para destinos nacionais e internacionais e mais de 35 mil passageiros embarcados ao longo dessa história. A Pastor e Turismo conta com 2 unidades, a sede em São Paulo e a franquia aqui em Campinas, na Rua Coronel Quirino, número 1954, na loja 5, que fica no bairro do Cambuí. Com a Pastore, a única preocupação que você vai ter é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver momentos que ficam guardados para sempre na memória. Anote o WhatsApp, DDD 19 99210 6075. 992106075. Entre em contato e saiba qual é o próximo destino que a Pastor e Turismo prepara para você. Rádio Bandeirantes. Ufa, meus amigos, muito obrigado pela sua companhia. Infelizmente, as mensagens hoje eu tenho que agradecer cada um de vocês, mas essa correria, busca de informação, produz, fala, chama repórter. E o tempo que foi passando, eu quero agradecer aqui ao Adriano Vermelho, quero agradecer ao Paulo Neves, ao DJ Ale, quero agradecer ao Carlos Alberto Bueno, ao Marco Bedin e a todos que participaram dessa edição do Manhã Bandeirantes. Amanhã estamos de volta, quem sabe com um pouco mais de calma, às 10h30 da manhã, com a volta de Nath Luquezzi, depois das merecidas férias. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista, trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, com o Edson Freitas na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastor e Turismo,